Fala teu nome mesmo, fala aí. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Anderson, eu não sou daqui do Maranhão, eu sou lá de Belém do Pará, faço parte do movimento Juntos e sou diretor da UNE pelo campo de oposição de esquerda, diretor de movimentos sociais. Para mim, assim, vim aqui a convite do maçom, né, que está ali sentado, para que a gente pudesse estar se somando nesse processo de mobilização e luta que vem tendo aqui em São Luís, que vem tendo no Maranhão, mas que de uma forma ou de outra vem tendo uma repercussão no Brasil todo, que é a luta pelo impeachment da Rosena Sarney. Então, ontem pela manhã eu cheguei, de ontem para cá eu venho tendo a oportunidade, de, a partir de maçom, né, de fazer algumas conversas com algumas pessoas que vêm me chamando bastante atenção, né? Mas antes de entrar especificamente nessa questão, no que diz respeito à intervenção federal, no que diz respeito à questão do impeachment, eu queria tocar em um outro assunto que foi levantado aqui pelo nosso camarada, que é com relação à jornada de junho, que eu acho que para a gente é muito importante também de fazer uma relação com a jornada de junho, porque a gente está num processo a nível internacional que vem se fortalecendo desde quando, lá por volta de 2007, final de 2007 e início de 2008, quando o mundo entra num processo de crise econômica mundial, e a partir daí, né, os governos de diversos locais do globo vêm fazendo movimentações para manter as suas regalias e manter as regalias das elites. E uma das ações que vem sendo feitas é justamente a de retirar direitos que foram historicamente conquistados pelo movimento de luta, pelo movimento de massas, pela classe trabalhadora, pela população que se organizou a duras penas para que a gente possa ter a garantia desses direitos. E vocês devem lembrar muito bem que final de 2010, início de 2011, lá no norte da África, iniciou uma mobilização que ficou conhecida como Primavera Árabe, onde a população foi para a rua e conseguiu derrotar ditaduras presidenciais em diversos países ali do norte da África, que estavam há mais de 20 anos se gastando no poder. Aquela movimentação que aconteceu ali no norte da África, de uma forma ou de outra, acabou influenciando a juventude da Europa, a juventude que começou a dizer que nós teríamos que ter uma democracia real, já uma democracia de verdade, porque o modelo de democracia participativo nada nos representa, nós temos que cada vez mais trabalhar para um modelo de democracia participativo, onde as pessoas possam estar influenciando diretamente e possam estar dizendo onde cada centavo do orçamento público tem que ser destinado, no sentido de melhorar a realidade social para a nossa população. Então, acho que essas questões para a gente são importantes, né? Porque no ano de 2011 ali, né, a juventude se movimentando lá pela Europa, nos Estados Unidos, teve o Wall Street, né, no centro do capitalismo também, que foi lá nos Estados Unidos onde iniciou o processo de crise econômica mundial, a partir do estouro da bolsa imobiliária, lá da Bolsa de Valores norte-americana. Então, para a gente, o que aconteceu no ano de 2007, o início da crise, o que aconteceu em 2011, né? E aí, quando a crise chegou também, vocês devem lembrar muito bem que o Lula disse que a crise ia ser uma marolinha, que a crise não ia afetar e não ia influenciar em nada a nossa população. Pois bem, a gente chega no ano de 2013, um ano em que a gente vai ter a Copa da Manifestação, a Copa das Confederações, que acabou se transformando na Copa das Manifestações, justamente porque a população, e no passado Lula dizia que a crise ia ser uma marolinha, nós fomos atingidos diretamente por um aumento do índice inflacionário. E lá na minha terra, lá no Pará, né, a gente é conhecido como os Papas Chibé, e se quer ter o direito de Papas Chibé, nossa população está batendo, porque até o preço da farinha aumentou, que é com a farinha que a gente faz nosso chibezinho. Então a população é indignada com uma série de situações que vem acontecendo, aumentando a precariedade nos serviços públicos, em especial na área de educação, saúde e saneamento básico, aumentando o descaso do governo federal, inclusive com a argumentação de que os royalties do petróleo iam ajudar a aumentar o investimento em educação. Não sei se vocês sabem, o valor do royalties do petróleo equivale apenas a 0,1% do produto interno bruto, então não ia ter uma mudança significativa no valor, não ia ter uma mudança significativa no valor que vem atingir para melhorar a realidade educacional do nosso país. Então, as pessoas que foram nas ruas, para a gente é importante a gente ter isso, em particular nosso movimento, que juntos a gente faz essa avaliação, a gente sai de junho com uma ideia de que, quando a gente se organiza, a gente consegue colocar contra a parede aquelas pessoas que não estão propondo políticas públicas para resolver o problema que a nossa população vive cotidianamente. E depois da jornada de junho, a gente percebe
que as movimentações elas vêm se atenuando. Redes de supermercado, onde a gente nunca poderia pensar que os trabalhadores que vivem numa situação de trabalho, que podemos dizer assim, escravos, se movimentaram para fazer essa manifestação. Diversas categorias começaram a se movimentar também para fazer greve, questão da educação, questão da saúde, petroleiros e por aí vai. E a gente vê para uma situação aqui que é uma situação importante. E aí eu vejo assim, que a responsabilidade de cada um e de cada uma para a gente vai ser vital. Porque o camarada colocou aqui a questão de que a gente vai lutar para derrubar 6, mas possivelmente derrubando 6 vem a meia dúzia. E a nossa tarefa é de lutar para que derrubando 6, derrubando meia dúzia, derrubando 12 dividido por 12, ou seja o que for, para a gente não vai servir. A gente tem que ter o sentimento de que se derrubar 6, se derrubar meia dúzia, se derrubar 12 dividido por 2, não serve para a gente. O nosso processo de mobilização tem que ser um processo de mobilização constante. A gente não colocar isso na nossa cabeça. Inclusive para garantir que o processo de impeachment ele possa ganhar corpo, a gente vai ter que reeditar a jornada de junho, não só em São Luís, não só no Maranhão, mas a gente tem que também garantir para que haja uma mobilização muito grande, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, para derrubar o Sarney que existe em cada cidade, para derrotar os Sarneys que existem em cada estado, para derrotar os Sarneys que existem nos 4 cantos do nosso país. Então eu queria deixar aqui um pouco dessa mensagem, porque o peso que a gente tem, quando a gente se organiza e quando a gente luta por um interesse de mudança radical da nossa sociedade, para beneficiar não uma minoria, mas para beneficiar a grande maioria da nossa população, pode ter certeza que a gente está no caminho certo. Então, vamos juntos, porque amanhã vai ser maior e a força da população vai conseguir derrubar essa dinastia. Um, dois. Gente, boa noite. Eu sou... Tá dando pra ouvir legal aí? Tá bem ruim, né? Mais ou menos. Um, dois. Um, dois. Melhorou? Vou falar com os dois para ver se melhora. Só um. Um, dois. Bem, gente, melhorou agora, deu para ouvir, né? Eu vi o professor falando um pouquinho da história do Maranhão. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Evandro Andrade, sou da UJC. E a gente vem acompanhando toda essa história que vem acontecendo no Maranhão. E se vocês observarem, quem mais está morrendo hoje nessas brigas são jovens de 17, 18, 19 e muitas das vezes, no máximo até 30. Aí você faz uma recapitulação da história, quem estava no governo quando essas pessoas nasceram ou quando elas foram para o ensino fundamental, para o ensino médio ou para a universidade. Semana passada morreram 3 jovens e as manchetes dos jornais chamavam todos de criminosos. Não era? Vocês observaram a cor da pele daquelas pessoas? Todos negros. O mais tinha 17 anos. Há 17 anos atrás, há 20 anos atrás, em 94, quem ganhava a eleição era Rosiana Sarney. Essa geração que está morrendo aí é uma geração produzida pela oligarquia. Então, Rosiana governou 14 anos. Zé Reinaldo, 4. Jackson Lago, 2 anos desses 20 anos. São os 3 responsáveis pelo caos que entrou o Maranhão.
O caos que hoje nós vivemos no Maranhão é culpa dessa oligarquia e dessa pseudo-oposição que aí se encontra. Uma oposição que muitas das vezes já esteve lá do lado de Sarney, que muitas das vezes foi forjado no Palácio dos Leões e outras das vezes foi forjado lá na Casa do Calhau. Como Zé Reinaldo, como João Castelo, como o próprio Jackson Lago, que para ser candidato a prefeito teve o apoio da oligarquia Sarney. Isso a gente sabe porque está registrado. E aí, como o próprio professor falou, eu assisti aquele vídeo, professor. Fiquei surpreso porque o que aquele vídeo mostrava em 65 é a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas morrendo no socorrão. Você observa aquelas pessoas doentes, é a mesma coisa que acontece nos hospitais. As pessoas morando grande parte no interior do estado do Maranhão, em casas de taipa, sem infraestrutura, sem emprego, sem oportunidade. Hoje no Maranhão, serão 120 mil pessoas que vão adentrar no ensino médio. 120 mil pessoas. Sabe quantas pessoas terão acesso a um curso profissionalizante? Apenas 4 mil. 4 mil pessoas terão acesso ao ensino profissionalizante, desses pobres. Olha que o Maranhão é um dos estados mais pobres. Uma das maneiras de se escapar, como eu escapei, morava na estiva, vendia manga, tirava caranguejo, e para escapar tive que fazer Cefet. Mas a maioria lá do meu povo está na droga. A maioria do meu povo está descarregando a carreta. A maioria do meu povo que conseguiu escapar está vendendo na Rua Grande. Ninguém, poucos tiveram acesso à universidade. E essa educação pífia que aí se mostra. O que foi que essa governadora que aí fez? Destruiu o Duque Bacelar. Destruiu a escola técnica do Maranhão. A escola técnica estadual, porque a federal ela não conseguia, mas a estadual ela destruiu. Ela destruiu o Sintra, que dava muitas oportunidades para o... Destruiu, gente. Então o que está acontecendo com essa juventude que adentra no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, que começa a se matar com gangues, que começa a aumentar a população carcerária, é culpa desse governo. E não tem como ela botar dizendo que é culpa da justiça ou porque o Maranhão está mais rico. Ora, o Maranhão está mais rico e aí a população vai ficar mais violenta, a população vai se matar porque está mais rico. Uma coisa meio insana. Mas na verdade quem está rico é Deconcil, que é de Ricardo Muraco, a parentela dela. Quem está rico lá é o pessoal da Ducol, que é da empresa dela, esses bandos de empreiteira que ela adota. A única coisa que você vai fazer é estrada. Nada mais. Nada mais do que isso. Então, eu fico... A Angélica Paixão me convidou para vir hoje aqui conhecer esse grupo. E eu fico sobremaneira feliz. Sobremaneira feliz, porque tem jovens. Hoje você convida, é muito difícil. Fizemos uma manifestação pedindo o impeachment dessa que aí se encontra, e foram poucas as pessoas. A gente se coloca de forma preocupada, porque a nossa juventude, que pode mudar e que tem força para mudar, está passiva, está sem poder se manifestar. Não se manifesta, as pessoas não falam, ficam apáticas a tudo que está acontecendo. E nós temos que ir para o enfrentamento mesmo. Não podemos ficar apáticos, é o nosso futuro. A juventude que está morrendo, hoje aqui mesmo, no Coatrac e na Coab, as pessoas têm que ficar presas dentro de casa porque não podem sair, porque a violência está demais. Mas está demais porque a sociedade não deu oportunidade para essas pessoas. Mas quem não deu oportunidade foi essa governadora, justamente com esse estado que vem destruindo as escolas, que vem destruindo essa juventude. Parem e pensem. Os que estão morrendo até 30 anos, ela pegou quando tinha 10.
E os outros nasceram tudo no governo dela. Não tem como ela dizer em momento nenhum que ela não é responsável por essa carnificina e por essa galera que está morrendo aí nas ruas. Ano passado foram mil homicídios dolosos dentro da grande ilha de São Luís. E 60 dentro do presídio. A gente vai esperar muito mais. Vamos esperar esse governo. Gente, outra coisa. O professor também falou uma coisa muito importante. Nós vamos tirar essa oligarquia. Eu não tenho dúvida, professor. Eu sempre, assim, paro para pensar e dizer quais serão os próximos governos. Eu não tenho dúvida que esse governo que aí está, Fernando Luiz, o Luiz Fernando não ganha. Eu tinha dúvida se seria no segundo turno. Agora eu tenho certeza que eles vão perder no primeiro turno. Vão perder no primeiro turno. Agora nós temos que pensar muito bem para quem eles vão perder. Porque o grupo que está se mostrando aí como alternativa de poder, infelizmente, eu já conheço alguns e eles não vão mudar coisa nenhuma. E nós já temos aí, ó, resultado na prefeitura. Na zona rural, no Maracanã, eu tive que entrar com 2 processos da justiça contra o prefeito Edivaldo Holanda Júnior para botar professor na sala de aula. Porque em pleno mês de setembro não tinha professor na sala de aula. E aí ele vem fazer essa palhaçada de seletiva agora, um ano depois. E quantas crianças não estão na periferia de São Luís perdendo a oportunidade de ser alguém na vida, de estudar e depois vão enveredar pelas drogas. E aí vamos dizer que a culpa é do povo. Que a culpa é nossa, que nós que escolhemos o caminho da criminalidade. Mas não, está faltando oportunidade, gente. Nós temos que pensar. E eu peço que a gente reflita 2014 e atenda ao apelo do professor. Quem a gente vai colocar no governo? Que não seja mais um oligarca. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Melry Jones, sou professora da Educação Básica e eu tenho uma intervenção para o professor Wagner Cabral e para todos nós aqui. Historicamente, como o professor bem colocou, o Maranhão já sofreu intervenções ao longo da sua história política. E nesse momento, essa intervenção é uma criação da mídia para novamente colocar algo em potencial para se explorar, seja Maranhão, seja Pará, seja qualquer lugar do Brasil, ou é um caminho para manchar um pouco essa oligarquia e quem sabe a gente abrir caminho para as manifestações mais fortes, ou que surja alguma alternativa que não seja uma oposição apática.